Daí é obrigatório. Aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu fui chamada lá, né, por ele, por um assessor, secretário, ou então corregedor, e ela própria estava lá, e houve aquela situação inimaginável, né, que eu fiquei totalmente... Eu não acreditava no que eu estava... na situação de constrangimento que eu estava passando. Tá? E aí? E daí tive que sair, porque o prefeito, o então prefeito, determinou que eu saísse de lá, que pegasse minhas coisas e fosse ser vice-prefeita na minha casinha. Para evitar um mal-estar maior, eu saí. Saí, ainda não acreditando, né, em toda aquela situação, aquela altercação, porque daí houve discussão, ele gritou com o secretário, comigo, chamou um GM para tirar a gente da sala. Obviamente isso não aconteceu, nem jamais permitiria, né, se alguém encostasse. Você estava bem chateadona. Nossa. Olha, essa foto aqui, eu carrego essa foto comigo, na segunda-feira, que a situação que você está relatando foi na sexta, a imprensa, a cidade de uma forma geral tomou conhecimento no domingo, e aí na segunda você foi dar essa entrevista, você estava muito mal, você estava mal. Porque eu passei o fim de semana, eu não dormia, eu não acreditava, eu falei, meu Deus do céu, eu que já passei por situações difíceis enquanto delegada, por situações assim, graves, que causaram muita mobilização emocional, eu passar por uma situação dela inacreditável, né? Dentro, eu não estava num bar, num boteco, num show, eu estava dentro de uma prefeitura e vice-prefeita eleita, né? Então, aí o Crespo volta, não é isso? Ele estava viajando e tal, ele volta. Ele voltou, chamou, deu todo esse problema, aquela discussão e tal, e daí eu passei o fim de semana, porque ele tinha falado para eu ir embora, que era para não voltar mais. Eu avisei os assessores, falei, olha, eu vou embora, isso era 2, 3 da tarde, falei, não tem condições de ficar aqui. Bom, a partir daquele dia, Jaqueline, você tinha uma relação profissional, amistosa com ele, nunca foi, como você não falou, nunca foi amiga dele, nada, mas vocês se respeitavam ali, trabalhavam juntos. A partir desse episódio, zerou mesmo? A partir desse episódio, infelizmente, não dava para você dizer que passaria a ser amigo ou amiga, né? E que a superação disso seria... Nós tentamos superar e até superamos. Eu entendo que superamos assim, de forma cordial, superamos depois de um tempo. Ele já tinha sido cassado a primeira vez, eu assumi por 43 dias. Não, mas antes, vamos voltar. Antes ficou muito difícil porque a minha sala foi fechada. Então, mas ali o grupo de vocês, as pessoas que cercavam você, não tentaram, de certa forma, colocar vocês dois assim, que nem a gente está agora aqui, para bater um papo, tentar esclarecer essa situação? Isso nunca aconteceu? Olha, eu até recebi na segunda ou terça-feira seguinte a visita de alguns secretários, mas eles faziam a interlocução. Né? Não eu conversar com ele, eles faziam interlocução, pedindo que eu tivesse uma outra, talvez me reconsiderasse, até falasse que não foi bem assim, mas eu não sou assim. Né? Eu não tenho 2 palavras, eu não tenho... seria ridículo eu desdizer algo que aconteceu. Né? E depois teve o episódio, não sei se... Está tentando achar a linha do tempo aí, de você chegar na tua sala e estava com a fechadura trocada, não tinha chave. Foi na segunda-feira. Eu cheguei, tentei abrir, não consegui abrir. A minha assessora falou assim, olha, não consegui abrir com a chave que eu tenho. Eu falei, como não conseguiu abrir? Chamei o chefe de gabinete, ele falou, é que o prefeito mandou trocar a fechadura. Eu falei, como é que é? Mandou trocar a fechadura, pois você imediatamente chame um chaveiro, porque isso aí vai abrir a minha... Isso aqui é um espaço público, isso aqui não é espaço meu, dele ou seu, certo? Isso aqui é um espaço que qualquer pessoa do Sorocaba pode ter acesso. Isso aí é autoritarismo, é ilegal. Daí, nós próprias, eu acho, eu e a Edith, nós chamamos um chaveiro e eu voltei para minha sala. Mas daí veio aquela situação que eu não podia mais receber ninguém na minha sala. Entrei com mandado de segurança. Ou seja, ele foi minando você. Sim, minando.
uma forma de retalhar, né? Entrei com mandado de segurança, ganhei em segunda instância, eu própria fiz na audiência que eu tive com a desembargadora, eu própria fui com o meu advogado, mas fiz questão de fazer a minha articulação jurídica, a minha argumentação. Ele não foi, ele mandou um bilhete, uma carta manuscrita para a desembargadora, ela não acreditava naquilo, porque isso não existe, né? Em termos de processo, isso não existe. Ele teria que ter comparecido à audiência, não foi. Mas daí eu voltei, por determinação. Só que quando eu voltei, as minhas coisas estavam encaixotadas. Também me lembro disso. Livros, objetos pessoais que ficavam na minha sala. E ele colocou um GM com uma mesa ao lado da minha. Rafael Pironi. Exato. Eu falei, mas isso é um absurdo, eu estou sendo escoltada, né? Eu estou me sentindo uma detenta, estou me sentindo cerceada na minha liberdade, inclusive de reunião, porque como que eu ia, as pessoas iam até lá e ele do lado, e eu várias vezes pedia para ele sair, para eu poder ligar para minha filha, para o meu filho, para os meus pais, né? E ele não saía, ele ficava feito um cão de guarda lá. Mas enfim... Daí a Câmara fez toda aquela mobilização e ele foi cassado. Mas aí, então, vamos entrar nessa parte política agora. Quando a Câmara começa a fazer essa mobilização, com tudo isso que estava acontecendo, você percebe que as coisas poderiam ser alteradas ou mudadas, como aconteceu. Você ganha, vamos falar uma linguagem mais de policial aí e tal, você ganha essa fita. Você sabe que essa fita tá certo esse termo aqui ou não? Você ganha essa fita. A fita aí, né? Ganhar a fita. Eu não acreditava que essa fita se confirmasse. Porque até então, eu que era cru na política ainda, eu achava que a Câmara não iria cassá-lo. Né? Porque ele foi cassado, você pode ser cassado ou judicialmente, perder o mandato, né? Em razão de crime de responsabilidade, de processo de responsabilidade, ou por crime de responsabilidade, ou por processo na Câmara, procedimento, a famosa comissão processante. Daí você pode ser cassado por uma infração político-administrativa. Que foi o fato. Que foi o fato. E eu achei que não chegaria a esse ponto, mas chegou. Chegou, né? Ele foi cassado. E eu assumi, Antes, só para voltar um pouco no tempo, antes de todo esse atrito, quando ele recebia, se é que recebia, vereadores e tal, para reuniões, você chegou a participar desse tipo de reunião ou você nunca participava? Reunião com vereador nessa época, não participava. As reuniões eram mais privativas. Mas chegava a receber pedido de algum vereador para interceder junto a ele para alguma outra situação? Isso era algo comum, natural, ou também não rolava? Também nessa época não acontecia. Porque eu estava como vice há 6 meses, nem isso, quando aconteceu todo esse fato. Né? Mas aí a Câmara meio que abraçou você, né? Para caçar. A Câmara abraçou. Mas você veja que é tudo circunstancial. Sim, né? Vamos chegar ao tempo. É tudo circunstancial. Por isso eu tenho muita... com relação à política, eu falo com toda a tranquilidade do mundo. A gente tem que evoluir muito em termos de política. No Brasil, não vou entrar aqui no Brasil. Não, no Brasil, de uma forma geral, porque o que acontece aqui e nas cidades menores acontece em Brasília. Falam, você não pode falar que você não é política. Eu não sou política convencional, isso eu falo com toda a tranquilidade e com toda a certeza do mundo. Eu não sou aquela política que vai ficar falando o que os outros querem, que vai ficar fazendo jogo duplo, que vai ficar fazendo conchavo, porque não é o meu perfil. Você imagine, isso vem primeiro da minha história familiar, depois da minha criação, depois das minhas dos meus 2 cargos. Primeiro como oficial de justiça e depois como delegada. Como que eu posso ser esse político convencional que a gente está acostumado a ver por aí? Né? Não é o meu caso. Não é o meu caso. Mas, enfim, desculpe, você perguntou? Não, a gente estava falando que você aí... Eu até brinquei, falei, quando é que você percebe que você ganha essa fita que os caras, quando eu falo os caras, os vereadores queriam de fato caçar o Crespo e colocar você no poder ali como a prefeita da cidade? Na realidade, eu nem estava assistindo em casa a sessão de cassação.
porque eu não tinha na minha TV por assinatura, eu não conseguia acessar a TV Câmara. Eu fui assistir na casa da Edith, uma amiga minha que era minha assessora. E eis que essa sessão foi até de madrugada. Foi. Quando começou a votação, eu falei, eu não acredito. Eu falei, meu Deus do céu. Não é que achei caçaram o que eu queria mesmo? achar aqui. Vou mostrar. Caçaram, daí fui chamada para tomar posse. Mas você não tinha de madrugada. expectativa? Eu não achava que ia acontecer. Eu não achava. Sinceramente, eu não achava que aconteceria. E principalmente da segunda vez. Eu tinha, pela movimentação política, da segunda vez, então, eu fui dormir, era 10h30. Eu tinha conversado com o padre Flávio até umas 10 horas, 10 e pouco. Ele que me falou, tá tendo aqui, tô vendo aqui na TV Tem que suspenderam a leitura das peças, isso da segunda vez, né? Eu falei assim, mas pelas conversas existia na época, eu lembro, existia uma previsão de 72 horas, tal, que ia ter que ler. Se continuasse na leitura, seria mais que isso. E daí daria os 90 dias, passaria os 90 dias em que a comissão processante obrigatoriamente tem que apresentar uma conclusão. Mas ali, olha, quando ele é cassado a primeira vez, tudo bem que foram 43 dias, mas você não sabia quantos dias ia durar. Sim. Claro, ele recorreu, tal, durou 43, poderia ter durado 30, poderia ter durado 6 meses, enfim, 43. Mas aí se assume a prefeitura. Como é que é assumir uma coisa com uma insegurança jurídica, por exemplo? Porque era uma insegurança jurídica. Mas eu aprendi que a insegurança, independentemente da situação, você não pode deixar, como diz Cora Coralina, entre ir e ficar, você tem que decidir o que você vai fazer naquele momento. E eu era a sucessora natural dele, em razão da cassação, assumi sem nenhum secretário, todos tinham pedido exoneração. Então, mas aí foi feita uma composição, até que ficou muito famoso, o governo da coalizão, tal, com diversos partidos, tal. E era uma coisa diferente, né? Exato. Porque o pessoal que era de oposição passou a ser de situação, tal. Para você ver que eu consegui harmonizar naquele momento uma situação pela qual Sorocaba nunca tinha passado, né? A cassação de um prefeito. Totalmente